Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência referente aos resultados do quarto trimestre do ano de 2024. Estão presentes comigo o nosso CFO, Rafael Sachete, e o nosso diretor de Relação com Investidores, Tobias Stein. Antes de começar, eu queria externar aqui meus agradecimentos a todos os nossos 24 mil colaboradores que embarcaram nesse voo, colocaram asas, estão decolando rumo a 2154. Em especial, eu gostaria de agradecer ao Conselho de Administração, que tem sido regente de uma boa governança de uma empresa com uma nova estrutura societária. Muito obrigado, em especial ao nosso presidente, Pedro Parente. Importante também salientar meu agradecimento à confiança de todos os sócios dessa empresa, em especial ao Roberto Jataí. E também todos os analistas e investidores que desde 2011 acompanham a nossa trajetória. Estamos extremamente orgulhosos de termos esse papel tão importante de sermos protagonistas de um movimento ousado de consolidação da moda brasileira. Os maiores setores da economia, em que em vários países desenvolvidos chega a ser o maior setor, principalmente no continente europeu. E o Brasil, um país tão criativo, com um pipeline de pessoas, de fornecedores, de matéria-prima, de mercado consumidor tão amplo. Brasil, os maiores parques de shopping centers do mundo. O Brasil que a mulher e o homem gostam de moda, gostam de se sentir bem. Então, um setor muito rico, entretanto, até então, muito desestruturado e, eu diria, familiar. A partir da criação do Grupo Asas 2154, inicia uma nova era de profissionalização da moda brasileira. E nosso sonho vai muito longe. Nosso sonho é de transformar essa indústria que emprega milhões de pessoas em um motor da economia criativa. E junto com ela, todo um setor da economia criativa, stylists, produtores, fotógrafos, artistas, celebridades. Imagine o papel que nós temos de empregar indiretamente e de se fazer ainda mais conhecida tantas celebridades, tantas estrelas que têm a moda como seu principal palco. Acabou de acontecer as Semanas de Moda da Europa e vocês veem um exemplo de um grande evento inaugurando no Louvre uma exposição sobre a moda. O que o MASP tem sobre a moda? Praticamente nada. Então, falando de sonho, de ambição de longo prazo, o Grupo Asas tem esse papel. Falando agora, então, do que mais interessa para vocês, né? O sonho interessa aos empreendedores, aos investidores e analistas, interessa o dinheiro. De uma forma geral, nossos resultados espelham a nossa estratégia. Nossa estratégia para 2024 foi cumprida. Não é surpresa para nós que no quarto trimestre, como por exemplo, tivemos um excelente resultado de crescimento de receita e sim uma compressão de margem de EBITDA de lucro líquido. Isso não foi surpresa para a gente. Esse era o nosso plano. Como iríamos integrar duas empresas tão grandes, deixar os criativos, quem realmente faz acontecer, com liberdade de liderança para tocar os seus negócios, tendo estruturas redundantes e, ao mesmo tempo, gerar sinergias em tão pouco tempo. Então, estamos muito confortáveis com esse resultado, até porque temos uma visibilidade muito grande que, a partir de 2025, inclusive já no começo, esse vetor começa a mudar. Então, dentro dos destaques que eu gostaria de ter, sempre falamos isso desde o nosso Asas Day, nós temos dois grandes vetores de crescimento
com taxas superiores a 17%, 20%, cada um em um momento. Hering em um momento de resgate da sua história, do seu legado, e Farm, como essa bela foto ilustra aqui, a capa, em um momento do seu apogeu, a sua força internacional reverberando aqui no Brasil. Dando início, então, à apresentação, já passei a mensagem, já comecei a falar um pouco aqui também dos destaques de 2024. Mencionamos aqui, né? Transformação para a moda brasileira, entrando em um mercado endereçável. Aqui vale dizer, já segmentamos as classes A, B do vestuário masculino e feminino, calçados e bolsas. Isso aqui não é a moda ampla. Estamos falando de um mercado de 71,8 bilhões, cujo nosso resultado, juntando o que apuramos da nossa receita, mais o sellout das franquias e multimarcas, passamos dos 20 bilhões de receita, ou seja, somos, de longe, o único player estruturado desse importante setor da economia. Já mencionei sobre a preservação e autonomia das marcas, com dados importantes de crescimento e acelerando o crescimento versus o 3T, saindo de 12,2% para 15,1% de crescimento. Como falamos desde o início do nosso Asas Day, através de várias estratégias, era o crescimento da marca Hering com foco principal em branding, geração de desejo, mas não reinventando a roda. Eu não acredito em turnaround, apenas resgatando a essência ousada da Hering. Esse trabalho foi muito bem conduzido pelo Thiago Hering e por todo o time. Fui ali quem acendeu o fogo, gerou a centelha para que ele tomasse iniciativas profundas, trabalhasse muito duro para mudar realmente o vetor da Hering, atingindo 17,6% de crescimento nesse trimestre. Marca Farm, como eu mencionei, vivendo um momento mágico. 2025 promete, vou falar um pouco sobre isso no próximo slide. Sobre a nossa querida marca Reserva, qual aqui eu agradeço ao Rony, fundador, visionário, que teve essa ideia de começar do zero uma marca de masculino, que criou esse ícone tão simpático e agradável, que é o nosso Pica-Pau, que teve um papel fundamental na criação da marca, que soube trazer um fundo de investimento em 2017, que soube fazer a venda para a Arezinco, que exerceu e cumpriu com muita dedicação o seu contrato, que decidiu, então, tomar um caminho diferente na sua vida, qual desejamos a ele muito sucesso. Entretanto, a nós cabe dar um passo importante para mostrar que marca bem estruturada, processos bem feitos e uma equipe multitask, engajada, como a liderança sênior, é completamente capaz de manter bons resultados. O vídeo que foi colocado aqui. No próximo slide, eu vou falar quais são as prioridades da reserva. Falando então da criação da plataforma ASICS, nosso primeiro objetivo que foi cumprido foi a integração das áreas financeiras. Começamos a implementar sinergias de receita, como exemplo, o lançamento rápido e ousado das linhas de calçados da marca Hering e Farm, já apresentando best-sellers da Farm. Os resultados de fevereiro são surpreendentes. Foram mais de 3 milhões de reais no sell-in, mais de 4 milhões de sell-out. Em fevereiro, nós já vendemos praticamente, que foi o quarto trimestre inteiro da Farm. Então, encontramos produtos ícones, é o que faz a diferença. Na Hering, por ser uma marca mais democrática, ainda estamos procurando esse produto, isso faz parte. Só para vocês terem uma ideia, um exemplo, quando eu criei a Schutz 95, demorei 4 anos a encontrar o Star Product, que é aquela bota tratorada, que depois se tornou o ícone. Na Alexandre Birman foi igual. Foram 4 anos para encontrar Clarita, então faz parte. Certeza que temos é que dentro da nossa capacidade criativa e da força da marca Hering, calçado será percentual relevante da receita, como já é da marca Reserva. Além disso, já falando de 2025, desde julho, de uma forma muito antecipada, devido ao fato de uma
robusta área de FP&A, que hoje tem um controle detalhado, segregando, então, em cada BU, cada marca, cada unidade geradora de receita, ou seja, suas lojas, seu e-commerce, canal multimarca, tem um mapeamento das despesas fixas de cada marca, tem o mapeamento das despesas corporativas da PU. Desenvolvemos uma peça orçamentária que teve uma governança de aprovação muito bem estruturada. Foram 4 meses de reuniões mensais, com a aprovação do Conselho ainda em dezembro. Então, iniciamos 2025 com um roadmap, um mapa muito claro de quais iniciativas devemos atingir para termos um excelente resultado. Falando mais, então, sobre o ano 2025, eu queria salientar quais são as nossas estratégias. E eu começo pela principal prioridade. Em um cenário volátil, com juros muito altos, apesar de sermos inquietos, sempre gostarmos do novo e buscarmos constantemente alternativas para crescer a nossa receita, que nos trouxe até aqui, esse ano necessita maior diligência na alocação de capital. Precisamos ter mais critérios realmente financeiros para definir quais iniciativas vão gerar as melhores taxas internas de retorno, tendo como objetivo maior maximizar a nossa geração de caixa. Segregando agora os principais objetivos dentro das BUs. Calçados, nosso legado, fundado pelo meu querido amado pai em 1972, baseado em um modelo de negócio asset light, que tem como centro de gravidade a criação de produto, a velocidade entre interpretar a tendência e colocar na loja, um giro rápido dos estoques na loja, uma distribuição hoje multicanal, com as lojas monomarcas, principalmente franquias, gerando uma capilaridade enorme para a marca, um e-commerce já muito robusto e uma distribuição muito forte no multimarca. Então, precisamos de retomar o crescimento histórico. Todos sabem que desde o IPO 2011, temos ali um reloginho nesse business com um CAGR estruturado de 8% a 10%, e essa é a nossa meta. Além disso, geramos algumas redundâncias de despesas corporativas que serão eliminadas já, ainda no começo desse ano. E aí temos uma novidade dentro de um fruto de benchmarking, que eu acho que a troca de melhores práticas entre nossas marcas é uma das belezas, das fortalezas que temos, apesar de, em alguns casos, elas não serem tangíveis aqui no que vocês mais querem saber. Quanto vai gerar de venda, qual margem, qual a taxa interna de retorno. Mas elas, de uma forma indireta, geram muito valor. Então, estamos testando, vou mostrar aqui algumas fotos, um conceito de uma Arezzo Mega, uma loja de 220 metros quadrados. Eu vou dar mais detalhes na sequência. Falando sobre o vestuário feminino. E dentro dessa unidade de negócio, nós temos praticamente 2 segmentos. Nós temos um segmento que nós chamamos das marcas premium, que tem como base de faturamento a marca Animale, na sequência a marca Nativosa, a marca Cris Barros, e agora também a marca Carol Bassi e a Maria Filó, que vem vindo de um excelente momento. Essas marcas têm aqui o objetivo de manter uma evolução constante. Acabamos de inaugurar uma nova loja da Cris Barros no Shopping Guatemi. Convido a todos a conhecer. Trouxe uma jovialidade à marca, mudou completamente a experiência, um grande sucesso, parabéns a todo o time. Temos um conceito novo também da Nativosa, já em 3 lojas, principal delas no Shopping Diamond Mall em Belo Horizonte, que trouxe de verdade uma nova Nativosa, com boas perspectivas. A Animale lança esse inverno com uma campanha chamada Urban Flora, com protagonismo da Bel de Priori, e ela arrasando aí nas mídias, fazendo grandes eventos, um pequeno retrofit nas lojas, deixando elas mais claras, mais atrativas. Os resultados parecem ser muito positivos. E vamos falar de um outro braço, então, do vestuário feminino, que realmente é um case global. Vai muito além de uma marca. É praticamente um conceito de existir. Quando você vai conhecer a equipe da Farm e entende o DNA, o código-fonte que tem ali,
de cultura, o que se espera depois em produto, em loja, tem uma potência muito forte. A liderança da Kátia, do Marcelo e do Fábio na operação internacional, junto com o time de diretores que estão em média na Farm há mais de 20 anos, constitui realmente um coletivo criativo muito forte. Acabamos de inaugurar, no mês de janeiro, vou mostrar algumas fotos, um novo conceito, elevando a experiência de compra da Farm, trazendo parte do que é o conceito de loja da Farm Rio Global para o Brasil, e os resultados de vendas são surpreendentes, como está colocado aqui, vendas 50% maiores do que os meses anteriores. Falando então sobre nosso vestuário democrático, leia-se a marca Hering, já foi mostrado aqui no quarto trimestre, isso acelera ainda mais no primeiro trimestre, um forte crescimento do B2B. São 10 mil pontos de venda do multimarca, são centenas de escritórios de apresentação, e o Thiago está brilhantemente liderando uma transformação, a qual consiste em, primeiro, uma definição geográfica, geoeconômica, de micro-regiões, identificando o nosso market share praticamente por CEP, identificando novos pontos de venda, ou seja, aumentando a capilaridade, e também um programa comercial, programa de lealdade, que tem incentivado ali o crescimento que nós chamamos de share of wallet, que é o crescimento do mesmo cliente. E, além disso, existe um projeto ainda em teste, primeiro inaugurado em Curitiba, ainda no começo desse ano, que é de transformar a equipe de representantes comerciais autônomos em um escritório próprio. Convido a todos até conhecerem, esse showroom também já foi inaugurado em São Paulo e tem tido um grande sucesso. Falando dos canais DTC, dispensa comentários para o resultado do e-commerce. Esse resultado ele é muito sadio de margem, ele não é amparado a um custo desenfreado de ad cost. Ele vem através de um posicionamento de branding, de uma geração de desejo. Vocês devem ter acompanhado a campanha de Natal da Hering, extremamente ousada, juntando dois ícones que, a princípio, não tem nada a ver com patisserie TikTok francês com a Bruna Marquezine. Essa combinação foi matadora, os resultados de Natal da Hering foram surpreendentes. Falando das lojas físicas, o projeto Mega Store, que tem os seus econômicos muito bem feitos. Desde que eu comecei a trabalhar com o Thiago, eu comentei com ele que eu achava que a arquitetura da loja transmitia muito o look and feel de uma loja de departamento pequena, e nós tínhamos que trazer mais identidade da Heritage, do 1880, dos peixinhos. Inauguramos, então, a primeira loja nesse conceito no Shopping Ibirapuera, com um crescimento de 55% e uma venda por metro quadrado de R$35 mil ano, que é muito forte comparado com a rede, gerando, então, uma taxa interna de retorno próxima a 50%. Então, não serão dezenas de lojas que abrimos nesse conceito, serão poucas. Por quê? Conseguimos desenvolver um modelo de franqueabilidade desse formato. E, por último, mas não menos importante, dentro desse processo de sucessão da marca Reserva, que tem sido brilhantemente capitaneado pelo Rui e por toda a equipe da Reserva, que se mantém muito fiel e apaixonada pela marca. Tivemos uma campanha de Natal já criada pelo time, extremamente ousado, vocês devem ter percebido, com o Eduardo Leite-Brite, que gerou o que falar e, consequentemente, ótimas vendas. Entretanto, o foco de Reserva já cresceu muito, um CAGR de 35% nos últimos 3 anos, vai ser a otimização do capital já empregado, ou seja, do CAPEX já instalado em lojas, através, então, da redução de despesas fixas, da otimização do custo de servir dentro da loja, melhorando a rentabilidade do four-wall, reduzindo as despesas corporativas, otimizando os estoques e os investimentos em tecnologia, mas também dando continuidade a um teste que foi feito no ano passado, de um conceito chamado Casa Reserva no Shopping Morumbi. Foi um sucesso. A loja tem um crescimento de 35% em relação ao conceito anterior. Já temos a segunda definida, que será no Shopping Rio Sul, e, a princípio, iremos abrir algumas lojas desse conceito, não muitas,
os principais shoppings do Brasil para solidificar ainda mais o posicionamento da marca reserva. Para ajudar aqui na alocação de capital, continuamos 3 marcas que dragavam estoque, energia, pessoas, e quando nós tirarmos realmente do balanço essas marcas, a eficiência, e inclusive dentro de uma economia de SG&A, vai com certeza gerar grande rentabilidade. E por último, mas não menos importante, o foco do nosso grupo é a eficiência operacional, através da redução das despesas corporativas, que tem muita redundância entre as BUs, a criação de um CSC único para todas as áreas transacionais que a empresa tem, a simplificação através de automação dos processos do dia a dia e também a contínua análise de viabilidade e retorno das marcas existentes para que possamos dar continuidade ao movimento feito de depuração do nosso portfólio. Então, essas são as nossas prioridades estratégicas 2025. Agora eu passo para alguns highlights do ano de 2024. Antes, eu aproveito aqui para mostrar esses 3 conceitos que eu mencionei. Então, está aqui a loja Areia do Shopping Recife, que aumenta muito a diversidade de SKUs e, além disso, proporciona uma segmentação da exposição da coleção da Arezzo, separando o fashion, o casual, o workwear, o tênis, as bolsas, a linha Brisa, de forma que a cliente se sinta em quase uma loja de departamento de calçados monomarca da Arezzo. Esse novo conceito da Farm Rio, quando vocês olham aqui, quem conhece as lojas internacionais, feito pelos irmãos Campana, que é um trabalho de arte, com uma machetaria feita por um artista de Roraima. Uma loja grande, uma loja diferente do tamanho da Farm, 230 metros quadrados. Pretendemos ter 15 lojas novas aqui, será a nossa maior alocação de capital, porque tem uma TIR de 50%. E aí, um novo conceito teste, que o Marcelo Bastos está muito confiante, projeto que ele vem maturando há mais de 3 anos. Nós iremos lançar dentro do que é o posicionamento da Farm, a única marca que tem realmente envergadura e leverage para lançar qualquer categoria dentro do seu conceito. Então, serão garrafinhas, capa de celular, bolsas, acessórios, mochilas, né? Lembrando de Company, que é um grande sucesso, tênis, sandália, flip-flop. Então, será uma loja estilo multicategoria, muito jovem. Aqui tem um objetivo também estratégico, que é de atrair, tem um preço de entrada muito acessível esses produtos. Então, aqui é de atrair uma consumidora bem teenager, que será a consumidora da Farm do futuro. E, por último, aqui a Hering é só uma evolução do conceito da Mega Store, mais clean, como eu falei, identificando mais o posicionamento da marca, trazendo o ícone, como vocês veem na foto do meio aqui nas ilhas, o ícone do peixe de 1880, e vários aspectos aqui de uma experiência de compra mais aconchegante. Passo agora, então, por alguns destaques, depois eu passo para o Rafael Sachete. Como todos sabem, atingimos uma receita bruta de 4,2 bilhões, um forte crescimento de 15%, margem bruta praticamente estável, pequena redução aqui devido ao escoamento dos estoques das marcas descontinuadas, que ao invés de fazer write-off de tudo, fizemos vendas promocionais ao longo do 4º trimestre. O EBITDA recorrente, 443 milhões. Sim, crescemos receita 15, EBITDA 4. Não é, obviamente, o que a gente quer, mas fazia parte do plano. 2025 vai ser diferente. E o lucro líquido afetado com questões tributárias que não são definitivas, por isso que a gente está salientando aqui, seria 241 milhões. Existem aqui análises jurídicas, tributárias, que podem reverter isso. É um processo longo, mas temos confiança. Por isso que a gente está deixando aqui salientar, porque isso não é definitivo, que será recorrente. Destaques do ano 2024, quebramos a barreira aí histórica de 14 bilhões de reais. Esse ano, 25, vamos passar com certeza de 15 plus. Um EBITDA recorrente de 443 milhões, já deduzindo todas as despesas one-off que tivemos, e um lucro líquido recorrente de 590 milhões de reais. Então, o EBITDA aqui, né, gente? Eu acho que esse EBITDA aqui, vocês repetiram, vocês fazer uma correção, né? Aqui em público, mas faz parte. Vocês colocaram aqui no 2024 o EBITDA do 4º trimestre. O EBITDA do ano de 2024 foi de 1,8 bilhões de reais. Todos têm aí no ITR, desculpem, 1,6 bilhões. Desculpem essa falha operacional que acontece.
Time, tudo bem? Ainda bem que o número é muito maior do que está aqui, né? Bom, falando então um pouco de alguns highlights mais detalhados sobre as marcas dentro da Business Units. Eu dei os principais pontos e agora eu vou tentar ser um pouco mais específico aqui, marca a marca. Nosso segmento core de calçados e acessórios, uma receita, apesar do crescimento baixo, expressiva, um market share muito grande, de 1,3 bilhões de reais no trimestre, 4,8 bilhões de reais no ano, crescimento de 4,8, pode colocar 9, esse é o número que a gente quer, tá? Então não é 15, mas é perto de 10. Marca Arezzo, principalmente no selinho, retomando uma forte força em relação a franquias. Tivemos também no multimarca uma queda devido à marca Vans, já estava uma super distribuição, a gente quis segurar um pouco, ser mais seletivo, olhando a perenidade e longo prazo da marca Hering, como eu falei no penúltimo bullet aqui, uma recuperação em franquias já crescendo 7,4% e no multimarca a queda devido principalmente pela marca Vans. O sell-in das coleções de pre-fall e inverno estão sendo entregues agora em fevereiro, março e abril, com um bom crescimento em relação a 2024. Falando então do vestuário feminino, a receita bruta muito parecida com a unidade de calçados, tentando com um crescimento maior, vindo a base menor, o mercado endereçável muito maior, de 1,4 bi, e no ano também muito parecido com a receita do vestuário feminino, do calçado feminino, de 4,8 bilhões de reais. O destaque principal, como eu falei, da marca Farm, tanto no Brasil quanto no exterior, atingindo taxas aí de quase 40% no exterior, 19% em dólar, no Brasil um crescimento superior a 20%. Same-store sale muito forte, entre lojas próprias e e-commerce 18%, e aqui nosso principal objetivo é também melhorar o capital de giro, encontrar formas de um suprimento mais ágil, um suprimento com menor lead time, no qual consigamos ter um ciclo de conversão de caixa reduzido nos padrões, difícil, mas mais próximo do que são os padrões do ciclo de conversão de caixa no calçado. Então, aqui é a liberação de capital através de melhor eficiência de estoques, não só por menores compras, porque isso afeta a venda, mas sim por uma inteligência na forma de suprimento. Vestuário democrático, uma foto aqui emblemática de um conceito ainda embrionário, mas que está dando muito sucesso da Hering Sports. Temos produtos diferenciados, preços extremamente atraentes, com alta qualidade, mas ainda embrionário dentro do total da Hering, que vale aqui destacar um crescimento do B2B de 11,8%, crescimento ainda maior no canal de multimarcas de 14,9%, que será perene para o ano 2025, crescimento de sell-out, principalmente trabalho pelo e-commerce de 24,5%, como eu mencionei, 54% vindo do e-commerce. No vestuário masculino, ainda um crescimento expressivo, portanto, o foco para 2025 vai ser, sim, rentabilidade, redução de estoques, redução de head cost, e, sim, fortalecimento da marca, isso a gente não vai abrir mão, campanhas icônicas, já viu de Namorados, né, time? Foram muito criativos aí, não vai ser Red Bull te dá asas, vai ser reserva te dá asas, vamos botar esse pica-pau aí para usar asas 21,54, então tem um conceito muito legal, tem aqui uma marca muito fortalecida, mas que terá como foco, sim, rentabilidade e geração de caixa. Sendo esses os destaques de marca, da estratégia, das prioridades para 2025, eu convido agora o Rafael Sachete, quem vai aprofundar os resultados financeiros. Bom dia a todos. Obrigado por estarem participando da nossa conferência de resultados. Falando um pouco dos nossos números e do DRE da companhia do quarto trimestre, destaque para o crescimento da receita, que reforçamos, foi um dos KPIs relevantes, desenvolvidos e implementados para a criação de asas, que nós deveríamos manter os níveis elevados de taxa de crescimento das nossas marcas. Um destaque para o vestuário democrático, que cresceu 17,6%, um excelente crescimento, uma continuidade de crescimento já prevista do terceiro trimestre, já iniciada no terceiro trimestre, e que deve reverberar e continuar no primeiro semestre de 2025. Um grande destaque para a BU de vestuário feminino, que teve uma excelente performance em todas as marcas, um bom destaque para a marca Farm, tanto no Brasil como fora do Brasil, e um grande destaque também para o vestuário masculino. Parabéns ao Rui e todo o time da Arenco, sustentando um nível de crescimento bastante elevado na nossa marca de vestuário masculino. Em relação à margem bruta, nós tivemos uma queda de 60 basis points,
ela teve um impacto positivo de mix de canais, as nossas receitas B2C crescem em relação à nossa receita B2B, porém tivemos impactos negativos, principalmente em relação às vendas com desconto já das marcas descontinuadas, das marcas que estão sendo descontinuadas, e também de higienização de alguns estoques, prioritariamente essas duas linhas na BU de vestuário masculino, e também uma linha de ajuste de fornecedores de AVP, que é uma conta meramente contábil. Em relação às nossas despesas, tivemos um nível bom de controle de despesas, mas ainda pressionado por despesas do deal, ainda com impacto em relação a algumas estruturas que foram redundantes no período e algumas dessinergias que são normais para um primeiro ano de uma fusão desse tamanho, todas elas já equalizadas, todas elas já finalizadas e com uma perspectiva bastante positiva para o ano de 2025 em relação a controle de SG&A e redução de SG&A sobre o percentual das nossas receitas líquidas. Falando também em relação à despesa, tivemos algumas despesas de implementação dos projetos de Hering e de Farm, que geraram no período despesa sem receita proporcionalmente igual ou relevante, mas que são a sustentação, pilares de sustentação do nosso crescimento em relação a esses projetos. Por fim, maiores despesas relacionadas às vendas B2C, que são maiores proporcionalmente em relação às de B2B, dado o mix de receitas do período. Passando para o próximo slide, fazemos uma reconciliação do nosso EBITDA contábil, do nosso EBITDA contábil em relação ao nosso EBITDA recorrente. Aqui, importante somarmos o item 1 ao item 2, são os pontos relacionados aqui, que somam 303 milhões, prioritariamente impairment, de baixas de compras de marcas efetuadas ou registros de marcas efetuadas, alguns custos de rescisões e fechamentos, e a provisão de 59 milhões em relação a possíveis perdas de estoques, ou seja, vendas abaixo do custo de alguns estoques dessas marcas descontinuadas. Importante reforçar que esse impacto é muito baixo em relação à caixa, ele é prioritariamente contábil. 33 milhões em relação às despesas do deal, reforçamos no último quarto que as despesas cairiam substancialmente e para 2025 essas despesas tendem a ficar muito mais baixas do que esse número que nós estamos vendo no quarto trimestre, possivelmente algum resíduo, mas é um ano que deve começar totalmente limpo. 10 milhões dos planos de LP, que são somente contábeis, não tem impacto direto em caixa da companhia, e o item 5, uma reclassificação, é uma mudança de linha, uma saída da linha do EBITDA contábil para a linha de lucro líquido, para a linha de impostos. Ele não gera nenhum efeito em relação ao lucro líquido da companhia, mas tem um impacto no EBITDA contábil do quarto trimestre de 2024. Passando para o item de reconciliação do lucro líquido, a primeira torre traz basicamente o que nós vimos no slide anterior, então toda a reconciliação do EBITDA. Temos aqui 11 milhões no item 2 em relação à mais-valia de estoques da Hering, é uma reclassificação contábil, e os pontos de imposto de renda dos créditos de IRPJ e CSL, impactando aqui na ordem de 122 milhões de reais, esse ponto aqui de 217 milhões de reais, que foram pontos que saíram do EBITDA no slide anterior. Por fim, o item 4 são itens que não trazem efeito fiscal no quarto trimestre, são prioritariamente as provisões previstas de baixas, os 303 milhões que foram provisionados no quarto trimestre, mas que não foram materializados efetivamente lá, por isso não trazem efeitos sobre o imposto de renda e contribuição social sobre o período, atingindo, então, 168,9 milhões de lucro líquido recorrente no quarto trimestre. Mas, por fim, falando da nossa dívida líquida e geração de caixa, encerramos o quarto com 1,1 vezes EBITDA de dívida líquida, patamar igual ao que nós vimos no terceiro trimestre. Vale um destaque importante em relação à nossa operação. Tivemos um investimento relevante no quarto trimestre de 195 milhões de CAPEX, algumas aberturas e reformas, tanto no Brasil como fora. Tivemos investimentos importantes na nossa operação da Farm Internacional e também uma distribuição de dividendos de 118 milhões que aconteceu no quarto trimestre,
são efeitos que não estão totalmente ligados aí à operação do dia a dia, à geração de caixa operacional do negócio. Finalizo a parte financeira dos números da companhia e abrimos, então, para o Q&A. Obrigado, Sachete. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Sachete e Alexandre. Obrigado a participação de vocês aqui no call também. Só lembrando que as perguntas elas vão ser feitas através do chat, então, por favor, coloquem as perguntas no chat aqui. A primeira pergunta que a gente recebe da Dani da XP é uma pergunta para o Sachete. Ela gostaria de falar de rentabilidade. Ela gostaria de entender quais são as principais alavancas de despesas que vocês enxergam para 2025. Tem um pedaço que é meio dado por conta da simplificação do portfólio, mas ela queria explorar outras alavancas, porque grande parte dos investimentos que estão sendo feitos nessa linha tem cunho estratégico, inclusive sustentam o crescimento do top line. Perfeito, Dani. Obrigado por sua pergunta, excelente ponto. A gente tem reforçado em todas as conversas e quando a gente explica um pouco do que a gente está construindo em Asas, em relação a algum nível de desalavancagem no curtíssimo prazo, que está relacionado aos investimentos necessários para criar Asas. Essa fusão, ela cria algumas complexidades de curtíssimo prazo. Essas dessinergias, então, elas já estão sanadas, a gente não tem repetição disso em 2025. A gente teve importantes investimentos para criar a linha de shoes, tanto em Hering quanto Farm, que agora começam a trazer resultados. Durante o ano de 2024, as receitas foram muito baixas, comparadas com investimentos, mas em 2025 elas já cobrem os níveis de custos, de despesas operacionais que elas geram, e a gente começa a gerar alavancagem sobre isso. Uma série de sinergias de conhecimento, uma série de sinergias de receita, através de transferência de know-how, de multimarca, de franquia, de lojas próprias, vai sustentar o nosso crescimento de receitas, que é muito bom para 2025, e isso vai nos ajudar substancialmente no percentual de receita, de despesa sobre receita líquida. Por fim, falando especificamente das despesas do nosso SG&A, nós temos uma série de projetos já implementados que começam a trazer resultado já no primeiro quarter. Então, vou listar alguns para vocês. Em relação a despesas de fretes, a gente tem economias por renegociações em grupo. Em relação a despesas de marketing, algumas renegociações com grandes contas, onde a gente captura sinergias importantes, eliminação de estruturas redundantes em áreas corporativas. Então, começamos o ano de 2024 com um nível de estrutura para a área corporativa. Para o ano de 2025, essa estrutura ela é menor e, consequentemente, vai trazer alavancas importantes. Não obstante, obviamente, todos os custos aqui relacionados à integração, às consultorias contratadas para fazer o suporte de integração. Então, a visão da companhia é que os percentuais de níveis de despesa sobre receita líquida tendem a cair no ano de 2025 e, obviamente, a receita também vai avançar substancialmente. Então, há um conforto dentro da companhia de que a alavancagem virá por um mix de receitas crescentes e de SG&A que vai comprimir em relação ao que a gente viu em 2024. Perfeito, obrigado, Sachete. A segunda pergunta é uma pergunta agora para o Alexandre. Ela gostaria de falar um pouco a respeito de gente, que é news flow, a pergunta dela, abordar o tema de pessoas, até por conta do frequente news flow nesse sentido e por ser um ponto-chave da companhia. Como vocês falam, ouvir de vocês como tem sido a dinâmica entre as gestões das BUs e também o processo de sucessão criativo. Perfeito. Vamos começar, então, por onde já aconteceu a sucessão, que é na marca reserva. O que importa são processos, é a marca, é a estrutura, é o time e, obviamente, uma liderança capaz como a do Rui. Então, temos na reserva a Joana, o Pedro, o Marquinho, o Fabinho, temos uma equipe, a Nayana, uma equipe maravilhosa, a reserva está voando, estou tendo reuniões mensais com o time, a marca está muito bem planejada, o Crepaldi no estilo, enfim, é um time muito forte. A reserva está muito bem estruturada. Em Hering, uma liderança absoluta do Thiago, temos o Teste, temos o Felipe, temos o Vic, temos Carol Schulli, temos uma equipe assim incrível e a marca Business funciona como um relógio. Em calçados, temos um processo de transição, óbvio que é uma adequação, existiu uma presença muito forte minha, é o meu legado, onde que eu literalmente nasci numa caixa de sapato, tenho um time em evolução e aprendizado.
e um pipeline muito grande, muito legal de ter uma ex-trainee de 2012, que é a Paula Blini, sendo diretora da marca na Capri, ter uma Dani Bilheiro, modelo de calce dos anos 2000, ser diretora da marca, Tati Pérez, entrando em 2013, diretora da Schutz, Luciana na sua liderança, enfim, temos um time muito forte. Na BU Soma, temos também a liderança do Roberto, com pessoas incríveis em cada marca, os fundadores de Nativosa, Cris Barros, Abel em Animale, com uma liderança muito grande junto com o Léo. Inclusive, feliz aqui em receber o time de calçados hoje aqui. Estou sabendo que vou conhecer o Pedro, que vai colocar Animale Shoes do Multimarca, e também da Fármia, a Vanessa e toda a equipe hoje aqui em Campo Bom. Estamos em Campo Bom, recebendo para a linha de calçados. E a Cátia e o Marcelo, ainda mais motivados, dedicados, comprometidos, muito felizes com esse momento de Fármia, loucos aí para receber uma alocação de capital substancial para reformar essas lojas, como eu mostrei aqui, que é um colosso. E o Fábio, na sua operação internacional, num processo aí de consolidação com a Operação Brasil. Então, temos aqui um processo normal, um pipeline gigantesco de pessoas, inclusive cross-BU, coisa que a gente não exerceu, mas a gente começa a mapear uma capacidade grande. Tinha antes, quando roubava um monte, então agora estamos em casa, fica até mais fácil. Temos um pipeline aí muito rico de pessoas para tocar nossas marcas, mas no momento de hoje, uma aderência, um comprometimento, um sonho de todo mundo. Vale destacar que nós tivemos o nosso primeiro encontro da liderança formal, nos dias 23 e 24 de janeiro, no Rio de Janeiro, no Hotel Hilton. Foram 2 dias de muito trabalho, de muita conexão, de workshops, de trabalhos mais duros, de palestras motivacionais, encerrado pelo craque Bernardinho. Então, temos um time muito forte, muito aguerrido. Viver e respirar, a construção de asas dá motivo de muito orgulho para todo mundo. Perfeito, obrigado, Alex. Acho que essa pergunta agora é do Gastim, do BBA, para o Sachete. Eu gostaria de entender quanto do impacto da margem, dos 120 base points de queda que a gente teve no quarto trimestre, foi antecipação de despesas de integração e o quanto é estrutural do quarto. Na verdade, o objetivo aqui é tentar pegar uma percepção sobre a margem estrutural do negócio. Perfeito. Gastim, acho que sua pergunta é excelente. Segmentando aqui os 120 base points, a gente falou um pouquinho de margem bruta, então margem bruta prioritariamente impactada pela higienização dos estoques, como a gente comentou, especialmente em marcas aí que vão ser descontinuadas, então faz todo sentido para esse momento e é totalmente não operacional, não recorrente, mas a gente se reconheceu aqui de forma recorrente dentro do quarto. Quando a gente fala de despesas, os outros 60 base points de pressão, podemos assumir aqui que metade disso é totalmente não recorrente, porque são os projetos que não geram ainda a receita proporcional ao que deveria, e temos também um pouco de pressão aqui do Schultz no quarto, como o Alexandre comentou, estamos num trabalho importante aqui de reestruturação de algumas despesas para equalizar os níveis de crescimento da receita com o nível de crescimento de despesas. Obrigado, Sachete. Outra pergunta aqui do Gastim, ele quer saber quanto do crescimento da Arenco foi impulsionado por markdowns, em qual canal isso mais ajudou? Perfeito. Gastim, essas higienizações de estoque, eventualmente são vendas a preço abaixo de custo de algumas matérias-primas, e como falamos, temos 3 marcas descontinuadas dentro da BU de vestuário masculino, então não estamos aqui falando dos estoques, obviamente só da marca reserva. Temos um impacto importante de balde, simples, de reversa, onde a gente higienizou já antecipadamente esses estoques para antecipar o movimento do encerramento das marcas, e algum impacto da marca Arenco. Então, fazendo uma resposta bem objetiva, o impacto é muito pequeno em relação ao crescimento, ao top line de fato da marca, não há Pode falar, Alexandre. Posso comentar aqui? Claro, vai lá. Não, acho que vale destacar também, Sachete, que no canal de e-commerce, principalmente o Black Friday, como nós sabíamos que tinha um excedente de estoque, houve atividade promocional maior no Black Friday, que ajudou a derrubar a parte de estoques e contribuiu negativamente para esse impacto da margem bruta. Então, os estoques ainda não estão nos níveis reais que a gente acredita. O mês de janeiro ainda já tem uma certa redução desses descontos, mas o canal de e-commerce, quando o Gastinho perguntou de qual canal teve isso, o canal de e-commerce teve ali uma venda mais forte, a markdown, com algumas promoções esporádicas, mas que flash sales, mas que geraram, sim, esse impacto em margem bruta, e faz parte. A gente prefere
gerar caixa do que ficar com estoque que é muito alto e depois pode se tornar obsoleto. Mas isso foi um trabalho que o Rui já fez, uma decisão importante dele, corajosa, junto com o time, e que a boa notícia é que ela está passando e vai passar em breve. Perfeito. Obrigado, Alexandre Sachete. Uma pergunta agora, que é uma pergunta que tem aparecido um pouco de mais pessoas, tem um pouco do feedback do que tem acontecido no começo do ano agora. Tem gente que está falando que janeiro começou mais fraco, fevereiro um pouco melhor, mas tem feito calendário. Então, na medida do possível, que pudermos falar a respeito do começo do ano agora. O começo do ano tem sido excepcional, principalmente no DTC. Marca Hering aí com resultados extraordinários. Farm, estão falando aí de 30% plus. Reserva, como a gente está segurando o markdown, segurando a cost, está um crescimento mais baixo, perto aí do single digit. E calçados continuam no mesmo pace, um pouquinho melhor do que o quarto trimestre. Mas o mês de janeiro e fevereiro, sim, teve efeito de não ter o carnaval, foi muito forte. Eu brinco que o dia 1º de março foi segunda-feira, dia 10, porque na realidade dia 1º foi sábado de carnaval. E a notícia boa é que eu peguei os relatórios hoje de manhã, nós já zeramos, estamos no 0-0 sem distorcer em março, já considerando que dos 12 dias, 11 dias do mês, praticamente 10 foram de carnaval, muitas lojas fechadas, principalmente no Rio de Janeiro. Então, as vendas de ontem foram muito fortes. Ontem lançamos nas marcas de calçados campanhas fortes, principalmente, eu acho que vale destacar, né? A gente está aqui para falar de marca, trazer a Fernanda Torres no dia do Oscar Parezo, deu um buzz muito grande. Vem aí no Instagram, post dela com mais de 1000 comentários, um alto engajamento, o produto está em loja, trabalho incrível do time e que vai gerar excelentes resultados. Então, minha expectativa nos próximos 18 dias do mês ela é muito positiva. Vamos lembrar que a gente tem um efeito agora também positivo, que em 2024, a última semana de março, tinha Páscoa, então esse ano a gente tem aqui o dia 31, que ainda vai contar positivamente para o mês. Então, eu imagino que no consolidado, a gente vai ter um resultado aí muito parecido com o que foi no quarto trimestre. Perfeito. Obrigado. Acho que essa pergunta, Alexandre Sachete, essa pergunta agora para o Sachete sobre a geração de caixa no trimestre. Ele estima uma geração de caixa implícita de uns 30 milhões de reais, deve ter feito uma conta de variação da dívida líquida, né? Dizendo que parece baixo frente à sazonalidade do negócio. Então, eu queria entender um pouco quais são os efeitos não recorrentes e o que investimento maior nas marcas e quais são os efeitos, se esses efeitos vão se dissipar ao longo do tempo. Perfeito, obrigado pela pergunta. De efeitos não recorrentes do quarto, nós temos são despesas do deal, que em termos de fluxo de caixa, elas impactaram em torno de 80 milhões de reais. Quando a gente fala de também um efeito não do negócio em si, que são o JCP, foram 118 milhões de reais. E falando especificamente da operação, o que pesou mais em relação ao caixa no quarto foram 195 milhões de CAPEX. E no working capital, nós tivemos uma redução de estoques do terceiro trimestre para o quarto trimestre, mas ela caminhou para contas a receber, é um período de vendas altas, né? Quando a gente compara com os períodos de venda dos quartos anteriores, a gente tem um crescimento de venda e o contas a receber ele cresceu 303 milhões no quarto, quando combinado aqui com o nível de estoque onde caiu 90 milhões, a gente tem um delta de 200 milhões de reais de consumo de caixa em working capital. Importante destacar que esses contas a receber têm a média aí de prazo de 75 dias, então, ele no primeiro quarto ele já começa numa conversão de caixa alta. Queria complementar aqui alguns pontos. Esse foi o principal tópico durante o processo orçamentário de 2024 para 2025, né? Iniciamos, como eu falei, com o Conta da Liderança, inclusive com uma aula de economia, explicando como que a turma que está focada em vendas também tem que ter atenção, o que significa vendas versus conversão de caixa. E aí uma notícia boa, um pouco ousada, foi um pouco polêmica, mas a gente vai colocar aqui instrumentos de controle, que todo o benefício de curto prazo, né, o famoso PPR de 2025, ele tem como base a geração de caixa. Nós temos hoje um controle muito estruturado por BU, que todo mês apresenta, então, do EBITDA gerado, qual foi o consumo de capital de giro, qual foi o CAPEX, e qual foi a geração de caixa da BU. Esse vai ser a premissa, é um painel que está muito simples e fácil de entender.
e será o nosso driver estratégico. A prioridade de toda a empresa é a geração de caixa livre, e esse é o nosso foco, como eu falei no começo. Perfeito, obrigado, Alexandre. Sachete, última pergunta final aqui do João. Ele queria ter uma ideia do que pensar em termos de margem bruta sustentável para o ano, porque ele falou que tem efeitos negativos, positivos, canal, estruturalmente, como devemos pensar na margem bruta? Olá, João. É importante aqui para o ano de 2024, a gente tem um ciclo de terceiro trimestre que teve uma pressão de margem bruta, e a gente comentou que tinha um pouco de higienização de estoques nas duas BUs de vestuário, exceto em Hering, mas a gente teve o terceiro trimestre um pouco impactado, e no quarto trimestre agora também a gente traz esse ponto aqui prioritariamente nas marcas descontinuadas e um pouco na Arinco. Quando a gente pensa em futuro, 2025, esses impactos não devem ser recorrentes, então o que a gente deve ter, exceto alguma mudança de mix de canais, algum crescimento maior do B2C em relação ao B2B, é uma continuidade nas margens brutas que a gente já viu, com a eliminação desses efeitos não recorrentes do terceiro e quarto trimestre. Então, no all-in, a gente tem algum tipo de alavancagem de margem bruta, ok? Perfeito, obrigado, Sachete. Essa pergunta agora, acho que é para o Alexandre, sobre a BU de calçados. A Irma, na realidade, queria saber, na BU de calçados, como deveríamos pensar sobre o canal de multimarcas em 2025, como tem sido o sell-in nesse início de ano? Perfeito. Realmente o quarto trimestre não foi bom, não ficamos satisfeitos com os resultados. A nossa coleção de alto verão foi lançada em agosto. Ela não foi uma coleção que tinha uma precificação correta. Nós trabalhamos ao longo do segundo semestre para trazer produtos fast fashion para apoiar nesse resultado, e mesmo assim o canal multimarca não cresceu. Notícia boa, os lançamentos de inverno começaram em novembro, com o inverno 1, em janeiro com o inverno 2. Praticamente toda a venda de inverno está realizada para entrega até o final de maio. Estamos com um crescimento positivo, com destaque para a marca Anacap, com um crescimento maior de 30%. A marca não vinha crescendo, acertou um produto muito forte, que é o tênis A25, você deve estar vendo aí nas lojas, uma ativação muito forte com a influência Virgínia. Então, resumindo, a retomada do canal multimarca já está acontecendo, já é realidade para o primeiro semestre de 2025. Perfeito. Essa pergunta agora da Irma para despesas não recorrentes, assim, como devemos pensar sobre despesas não recorrentes para o início de 2025 e o ano todo? Entendo que ainda tem alguns projetos importantes, talvez tenham despesas one-off atreladas, por exemplo, o trabalho do canal de multimarca da Hering, o apoio para a marca Schutz, etc. Perfeito, Irma. Nós temos dois grupos de despesas não recorrentes, as despesas que a gente reconhece aqui como one-off, especialmente despesas do deal e outras despesas, e descontinuidade de marcas, como foi um exemplo desse quarto trimestre. Esse nível de despesas deve cair substancialmente, como comentamos, não temos nada a ser reconhecido em relação à descontinuidade de marcas prevista para 2025. As despesas one-off do deal também já são mínimas, em patamares muito inferiores ao que a gente viu em 2024. E temos o grupo de despesas que são one-off, mas que a gente classifica como operacionais, por exemplo, os business de Farm Shoes e Hering Shoes, os projetos internos aqui para melhoria de multimarca da Hering, de responsividade in season em algumas marcas. Esses projetos eles já começam a trazer frutos e receitas proporcionais a ponto de cobrirem os custos e as despesas para a implementação. Então, continuaremos investindo em projetos operacionais dentro da companhia, mas os impactos desses projetos em relação ao percentual do SG&A sobre o total da receita líquida tendem a ser substancialmente menores em 2025, comparado com 2024, que foi um ano de muita estruturação. E a nossa chat tem uma pergunta aqui do Renan, na questão da margem bruta. De certa maneira, você já endereçou ela, mas eu só queria saber se a evolução da normalização do estoque e venda das marcas descontinuadas, se ainda deve ter algum impacto no primeiro tri. Marcas descontinuadas, todo o impacto já foi lançado como despesa prevista aqui de marcas descontinuadas no one-off do quarto provisionado, no quarto trimestre, e ele se materializará em 2025 contra a provisão. Não há impacto contábil previsto para 2025 em relação às marcas continuadas. Perfeito. Acho que tem uma pergunta aqui muito importante também do Joe, tem a ver com o que o Alex falou no começo a respeito de eficiências. Dentro do contexto de otimização de estruturas, como poderíamos pensar nas potenciais economias do CSC?
Além disso, pensando na estrutura de pessoas, vocês vislumbram potenciais mudanças relevantes ao longo de 2025? Resposta sim, né? Está mapeado, como eu falei, é um processo agora interno, difícil, de negociação. Temos o Rio Grande do Sul com aqui nossa sede, já grande parte do CSC transacional, uma mão de obra com um custo infinitamente menor que das grandes capitais, Rio e São Paulo, uma estrutura física pronta para isso e um pipeline de pessoas para serem contratadas. Nosso grande desafio está aqui na unificação de sistemas, porque para um CSC ser efetivo, não adianta eu ter duas pessoas, ao invés de ter uma no Rio e outra em Campo Bom, ter duas em Campo Bom operando sistemas diferentes. Eu tenho que ter uma operando o mesmo sistema. Então, o desafio está aqui nessa parte de migração de sistemas e de migração societária. Esse é um processo que deve acontecer nos próximos 5 meses. Ele está totalmente mapeado. Tem uma equipe liderada pelo Kurt, que está conosco há 20 anos e foi protagonista de implementação do SAP de uma forma irretocável em 2014 e 2015. Esse processo está ongoing, e os resultados a gente vai começar a ver mais a partir do segundo semestre. Em relação a pessoas, as marcas são intactas, as marcas têm ali um pouco de benchmark para fazer entre as marcas. Existe, então, nos corporativos das BUs, com a criação do CSC e das áreas transacionais, uma diretriz realmente de enxugamento, consolidação, redução de despesas. Esse é o grande foco em pessoas e outras despesas operacionais que carregam pessoas, tais como viagem, custos de comunicação, treinamento. Então, tem todo um projeto aqui bem definido que está numa fase aí, final de definição do cronograma para ser implementado, mas ele está muito bem mapeado. Perfeito, obrigado, Alex. Uma pergunta aqui do Rubem ainda, com relação à nossa decisão de descontinuar 5 marcas e vender a BAL. Quais critérios serão usados para avaliar o desempenho do portfólio remanescente? Existem limites claros de desempenho que as marcas devem atingir para permanecer no portfólio? Eu li um negócio que me deu aqui e me perdi. Pode repetir, por favor? Não, desculpa. Considerando a decisão de descontinuar 5 marcas e vender a BAL, quais critérios serão usados para avaliar o desempenho do portfólio remanescente? Existem limiares claros de desempenho para que as marcas devem atingir para permanecer no portfólio? Apesar da resposta ser talvez politicamente incorreta, a resposta é sim. A gente está no trabalho aqui de diligência e alocação de capital. Temos KPIs claros aqui, seja potencial de crescimento e de margem. Temos unificação de áreas. Temos 4 marcas que têm um percentual muito grande da nossa receita. Temos marcas excelentes com potencial de crescimento futuro. Então, esse é um processo, inclusive não só aqui no Grupo ASA 2154, você pode acompanhar as notícias constantes dos grandes grupos de moda global. Isso é um processo ongoing. Para 2025 é algo que está combinado. Entretanto, durante o ano, vários KPIs de performance precisam ser atingidos e as oportunidades que tem hoje de transformar ativo marca em liquidez talvez seja uma alternativa a ser perseguida, porque o foco principal dessa empresa aqui é encontrar os projetos que têm a maior taxa interna de retorno. Então, a gente tem, sim, amor à marca, amor às pessoas, mas as marcas têm que se tornar rentáveis e têm que gerar taxa interna de retorno superior ao custo de capital. Resumindo, é isso. E aqui a gente tem que ser um pouco matemático, frio calculista, mas eu tenho certeza que o time das marcas está muito imbuído, sabe segregar o que é o criativo do que é o resultado. A gente não está aqui num business de trocar dinheiro por matéria-prima e voltar o mesmo dinheiro. Tem que voltar um dinheiro superior para pagar o custo de capital de uma forma muito resumida. Então, esse é um processo ongoing. Perfeito. A gente está chegando aqui 11 horas, já quase encerrando, então vou fazer a última pergunta aqui. Eu acho que é uma pergunta... Tem 2 aqui que você colocou. Eu tinha colocado até mais, mas enfim, só por causa da limitação de tempo. Eu vou fazer uma que eu achei que é mais interessante aqui, até pelo momento. Eu gostei dessas 2 aqui, se você perguntar depois. Então, eu vou perguntar. Eu vou começar com uma outra aqui. Como estão enxergando o potencial de crescimento da Hering em 2025, que vem com um desempenho muito forte, puxado inclusive pelo canal multimarca? Quão sustentável é essa trajetória de crescimento desse ano para frente? Ele está escondido aqui na mesa, mas o Thiago Hering nos deu um prazer de estar aqui na reunião. Eu vou responder por ele.
Olha, o multimarca da Hering é um parque de diversão. A cada coleção que a gente faz, a cada trabalho que a gente faz, e Rafa, parabéns aí, o diretor comercial da Hering, grudou aqui a Arezinco, virou uma sinergia única, toda a base de dados, todo o trabalho feito pela Bend, micro-regiões, praticamente por CEP, como eu mencionei, está sendo muito bem executado. A gente deu exemplo aqui da região Nordeste, especificamente em Salvador, né, Thiago? Que a gente tem um crescimento, sei lá, de que 100% na região. 150%. 150% na região. Óbvio que é região pequena, mas a gente foi lá e identificou quais bairros, praticamente, a gente não estava vendendo. E a Hering é uma marca que, dentro do básico, ela é muito democrática. Então, os 10 mil pontos de venda totais, 5 mil ativos, certo? Temos condição de crescer isso e crescer o share of wallet, principalmente em redes maiores. Então, além disso, tem um trabalho de internalizar a força de venda. Tá? O primeiro semestre já prevê um crescimento aí em torno de 15%, já no multimarca. Então, tem um trabalho aqui ongoing, sim, com um potencial muito grande, é um dos grandes drivers de geração de receita da marca Hering. Perfeito. Você quer fazer a pergunta que eu tinha entregado para você a respeito do potencial das megas da Arezo? Quer que eu faça a pergunta e a resposta? Mas é a pergunta aí, pô. Quer que eu te dê Em calçados, caso o piloto da Mega Store da Arezo entregue o resultado como esperado, acham que tem um potencial de chegar a um número de lojas parecido com o número de Mega Stores da Hering? Tudo depende da Hering, que teve, vou colocar aqui, não tem sorte, mas teve um timing correto, que tinha algumas redes importantes de livraria e outro conceito de Mega Store de moda que não funcionou. E a Hering foi muito sharp ali de encontrar esses pontos disponíveis num tamanho interessante, está falando de loja de 400 metros quadrados, e que os shoppings precisavam de uma ocupação. Então, ali foi a fome com vontade de comer. A Hering encontrou esses pontos com um custo de ocupação muito barato, foi rápido ali. Era um plano do Roberto, de parabéns pela execução, de colocar essas megas de pé. Então, tem a restrição aqui de ponto, porque aqui a conta de custo de ocupação tem que ser muito bem feita, traduzindo de uma forma bem resumida. Nós já temos mapeados hoje 2 shoppings para fazer no primeiro semestre, que é o Morumbi e o BH Shopping. Eu acredito que o potencial não seja igual ao da Hering, mas que pelo menos 20 lojas desse conceito. A experiência é completamente diferente. A principal mudança é a segmentação devido ao espaço dos ocasiões de uso segmentos da Arezo. Então, a Arezo tem uma linha de continuáveis que é muito forte. Dentro disso, tem uma linha de workwear, né, que a cliente precisa de beijo separado. As bolsas hoje são expostas muito juntas do sapato. A gente quer montar uma loja de bolsas separados. As ilhas de fashion, que hoje é a base das lojas de 70 metros quadrados, elas continuam. Entretanto, a categoria de tênis, por exemplo, hoje, que corresponde na Arezo, um percentual muito baixo das vendas, só 8% da Arezo é vendida em tênis. Na Schutz, esse número está 18%. Então, tem aqui o exercício de product development, mas tem também o exercício de área de venda para expor o mix mais completo de tênis e o casual sneaker, né, o athleisure sneaker, que as pessoas não querem usar 100% um tênis da Nike, da Adidas para trabalhar. Então, a gente tem que trazer esse tênis e a gente sabe que espaço em loja para expor faz toda a diferença. Então, a loja do Shopping Recife, parabéns, Tati Mota, nossa franqueada que acreditou no projeto, é um colosso. Mostrei os resultados de venda aqui, eles só não são expressivos porque é numa área nova do shopping com pouco fluxo. Mas o KPI mais importante que a gente mediu foi o aumento do ticket médio, que é o dobro do ticket médio da loja normal, pelo tempo que o cliente sente em loja, fica em loja e pelo assortimento que ela encontra. Então, é realmente um driver importante, é a principal iniciativa estratégica de Arezo para 2025. Perfeito, Alex. Obrigado. Acho que a última pergunta agora está em função do horário, mas a gente fica depois à disposição para responder, obviamente, as perguntas. Deixa eu dar chutes aí também. Deixa eu dar chutes. Não escapar não, pode perguntar. Deixa eu pegar o que era da chutes. Está escrito aqui, ó, no papel que você me deu. Mas aquilo que eu pulei para... já em chutes, continua seu processo de reestruturação. Poderiam fornecer KPIs específicos que estão acompanhando para medir o progresso e um cronograma e quando esperam que a marca retorne ao crescimento? Perfeito. Então, a Schutz agora realmente tivemos um posicionamento em 2024 que não funcionou bem, trazendo um pouco do sex boldness meio antigo. A gente revisitou isso, a gente conseguiu trazer uma coleção mais estruturada e o melhor, a gente conseguiu reprecificar a Schutz. Ela estava muito cara,
te trouxe a Schutz por um delta preço Arezzo histórico, isso estava muito acima, te trouxe um produto que tivesse sim um grau de fashion mais usável, fortalecer uma linha de bolsas, e as lojas próprias estão com um crescimento muito expressivo, onde a gente controla melhor o suprimento. Finalmente definimos o projeto arquitetônico de loja que vamos fazer no Shopping Iguatemi ainda no primeiro semestre. Além disso, conseguimos trazer um crescimento já forte do multimarca para o primeiro trimestre de 2025. O que a gente precisa hoje é de melhorar a nossa venda do e-commerce, porque a venda do e-commerce ainda está baseada no ambiente promocional, onde tem uma troca de base aqui importante para fazer, para resgatar cliente full price da Schutz e melhorar aqui a venda qualitativa do e-commerce. Mas temos uma equipe nova, com uma liderança muito clara da Tati Pérez, com uma equipe muito engajada e que eu estou muito confiante que a Schutz ainda em 2025 volta para um patamar de crescimento positivo. Perfeito. Então, agora, essa seria de fato a última do bloco forte do Bank of America. Ele queria, Alexandre, pode falar um pouco sobre a cultura que você está tentando criar como Asas? Quais são as melhores partes da Arezzo e da Soma que você está tentando preservar? Perfeito. De forma muito resumida, Bob, temos aqui, de um lado, uma cultura que nasceu no processo orçamentário e por uma segregação de plano de contas, de KPIs e de análises recorrentes. Tivemos a primeira reunião de N1, ainda ano de 2025, já na semana passada, e são reuniões mensais. Além disso, os relatórios de venda diários de todas as lojas, a meta de faturamento feita com mais precisão, as análises dos desvios baseado, então, em tickets, conversão, PA. Então, tem aqui uma gestão por processo muito bem estruturada. E, do outro lado, tem uma certa maior liberdade para as áreas criativas, no sentido de, ao contrário de ter mais KPIs de gestão, também poder ter ali um pouco mais de tempo para implementar as suas estratégias. Então, acho que, resumindo aqui, esse é o blend ideal que a gente está querendo colocar para a Asas, mas sempre agora com foco muito em resultado e geração de caixa. Esse é o principal objetivo de 2025. Se eu puder aproveitar aqui e fazer algumas palavras iniciais, agradeço a todos a participação do COP, principalmente ao time, como eu falei, ao Conselho de Administração, por assegurar que a governança seja implementada. No começo da apresentação, eu deixei claras as prioridades, elas estão gravadas aí para quem quiser ver. Além disso, temos um time muito alinhado, dedicado e com foco exclusivo em entregar o 2025 ano histórico. Como eu acabei de mencionar, o Conselho de Administração, na figura do nosso presidente Pedro Parente, tem exercido um papel muito importante na construção dessa nova empresa. Alocação de capital e foco em projetos que tenham realmente uma alta taxa interna de retorno. Os projetos podem ser de inúmeras frentes, tem sido uma prioridade. E algo que eu não mencionei, que é o nosso foco através de geração de caixa, é segurar o CAPEX. A gente quer segurar bastante o CAPEX, a gente quer segurar outros tipos de despesas para que a gente inicie um processo aqui, por mais que dentro dos coeficientes normais de mercado, a nossa alavancagem ainda é baixa, e temos um recebível de cartão de crédito extremamente alto que a gente não tem descontado. Nosso objetivo é de iniciar gradualmente aqui também um processo de desalavancagem. Então, são essas mensagens. Obrigado pelo primeiro call do ano 2025. Vamos começar aqui já estamos começando, né? Quase no fim do primeiro trimestre, com força total. Foco agora, após encerrar o primeiro trimestre, é o Dia das Mães, uma data muito importante, principalmente para as marcas Hering e Arezzo. O sell-in da coleção de verão, que no vestuário feminino começa já no dia 25. Charles aí, Rafa, toda a equipe, boas vendas. O pré-verão também das marcas Arezzo, Rodrigo, Priscila, vão vender bastante no sell-in. E um grande lançamento aí de calçados, pós-Dia das Mães em maio, para assegurar aí que tenhamos um excelente segundo trimestre. Muito obrigado a todos. Bora para cima aí, uma 2.154. Obrigado.